Oi, eu sou a Bibi, leitora e concurseira, e hoje eu vou falar pra vocês dos meus lidos do mês de janeiro e da minha TBR pra fevereiro. Bom, o ano começou e eu não consegui ler tanto quanto eu gostaria. Na verdade, eu li bastante, mas eu gostaria de ter lido muito mais. Só que um dos livros era muito grande, tipo, quase 800 páginas. Então, acaba que, se a gente for levar em consideração a quantidade de páginas lidas, eu li bastante. No total, foram 4 livros lidos em janeiro. Um eu comecei em dezembro e terminei em janeiro. E alguns outros eu comecei em janeiro e só vou terminar agora em fevereiro. Então, eu só vou contar os livros finalizados no mês de janeiro. Antes da gente começar essa listinha, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, curtissem esse vídeo e me acompanhassem nas outras redes sociais. Eu sempre produzo conteúdo pra lá também, vai ser um prazer ter vocês com a gente. No mês de janeiro, eu comecei lendo Três Chances para o Amor, que foi o último livro de Clube do Livro dos Homens. Pra quem não conhece, essa é uma série. Se passa entre os homens que são, assim, a gente tem os dois, é narrado pelas duas partes, tanto pelo homem quanto pela mulher, narrado em terceira pessoa, então a gente consegue ter acesso ao pensamento das duas partes. Mas acaba que o foco maior é no protagonista masculino, porque ele precisa conquistar ou reconquistar alguém, e eles têm um clube do livro, onde eles leem romances pra entender o que as mulheres gostam, como que elas pensam, aprenderem a ser um pouco mais sensíveis, tentar entender como é que funciona meio que a mente feminina através dos livros de romance. Então, ele é muito divertido, todos são comédia romântica, e eles são muito legais, porque além de ter essa vibe do romance, tem muito essa vibe found family, porque esses amigos se escolheram, e às vezes eles nem são do mesmo ramo, tem um que é cantor, tem outro que é jogador, tem outro que é isso, que é aquilo, mas eles se escolheram e são tipo uma grande família de irmãos de coração, assim, e eles se ajudam demais e são super sincerões, e tirou de mim boas risadas todos os livros da série. Claro que por ser uma série de livros e cada um é de história de dois personagens diferentes, vai ter uns que a gente vai gostar mais, tem outros que a gente vai gostar menos, mas no geral foi uma série que eu gostei demais. Três Chances para o Amor conta a história do Colton, que é um cantor de música country, assim, e de uma das personagens femininas que a gente conhece nos livros anteriores e que ela tem a fama de ter o coração de gelo e tal, então tem bem essa vibe Enemies to Lovers, mas desde o início o Colton já é cadelinha dela. Então ele tenta mostrar pra ela a importância do Natal, é um livro mais em tema natalino, porque isso não tem importância pra ela devido à família, ela tem muitos problemas com a família dela e é por isso que ela é mais fechadona assim. Então eu gostei muito, foi um dos meus favoritos porque eu achei que teve muita interação com os outros personagens. Eu gostei dos dois protagonistas também, e por se passar no Natal deixa o clima ainda mais delicioso. Então, comecei o ano muito bem. Depois, eu li A Mecânica do Amor, que é um livro juvenil, um romance juvenil. E ele é um pouco diferente, eu já falei sobre ele aqui, mas ele é um pouco diferente dos romances juvenis que a gente está acostumado. Porque aqui, os nossos protagonistas, eles são nerds, principalmente o protagonista masculino. Tipo, 100% nerd. Ele é da robótica, ele faz tudo. Tipo assim, ele é atleta, ele é da robótica, ele é da aula de física avançada, ele é tudo do mais nerd possível, assim, de inteligência, porque o pai dele foi um grande criador, ele tem muito dinheiro, ele foi criador de um software, aplicativo, algo assim. E ele quer que o filho siga no mesmo caminho que ele. E o Theo foi acostumado desde sempre, criado pra isso. Então ele é meio que uma máquina de produtividade pra fazer tudo isso. E já tem todo o futuro dele traçado. Enquanto que a nossa personagem feminina, ela tá assim... os pais acabaram de passar por um divórcio. E aí essa parte é muito legal, porque retrata a confusão que tá a cabeça dela. Porque ela sabe que o pai dela aprontou com a mãe. E aí ela ama o pai dela. E ela fica nessa de tipo assim, será que eu amar o meu pai é errado? Será que eu amar o meu pai faz com que a minha mãe sofra? E aí tem muito esse embate na cabeça dela, tem a relação dos irmãos dela também, e ela não tá muito pensando no futuro, sabe? Ela é muito de viver o momento, ela não sabe o que esperar do futuro dela, até que ela começa nessa nova escola, a professora diz pra ela, olha, eu acho que tu se daria bem num clube de robótica, e ela começa a fazer parte, vai pra aula de física avançada e ela começa a se encontrar. Então a gente tem esses dois pontos de vista diferentes, assim, sabe? De uma pessoa que já tem o futuro todo planejado desde que nasceu e uma pessoa que vem passando por diversos problemas e ainda tem que lidar com isso de pensar o que eu vou ser daqui pra frente. Eu preciso realmente ser alguma coisa. Então, é muito legal e o romance deles é muito fofinho. Gente, é muito fofinho. Eu amo ler romances juvenis porque eu gosto desse sentimento de primeiro amor. Me deixa com borboletas no estômago, eu adoro. E eles não são adolescentes chatos. É um livro bem real, assim, de adolescentes.
E é muito legal ver as discussões que tem. É um livro bem rápido de ler também, a capa é linda, o final é linda, tudo lindo, 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 lindo. Eu amei demais. E aí a gente vai pro próximo, que não tem nada de juvenil. Chama de Ferro foi a nossa leitura do mês de janeiro, com o clube, com Amor Livre, pra quem não conhece, é o meu clube de leitura. Lá a gente lê um livro principal, a gente também tem leituras extras, a gente tem sorteio, tem bingo, tem cinema, tem noite de jogos, tem livro viajante, tem brindes, então dá uma olhada, vou deixar o link aqui embaixo, é no Catarse, caso você queira fazer parte. E a gente leu Chama de Ferro porque em novembro a gente leu Quarta Asa e eu meio que fui obrigada a colocar esse livro como nossa leitura coletiva em janeiro por eles, e foi maravilhoso. É um livro, como eu falei pra vocês, bem longo, e durante a história a gente tem muita evolução da revolução, né? No primeiro livro a gente vê que existe uma coisa rolando ali, muitos segredos escondidos da população, os governantes ali, os líderes, os generais, eles escondem muita coisa. A gente tem uma Violet, que é a protagonista, aprendendo sobre ser uma cavaleira, sobre seus poderes, tentando descobrir as limitações dela e se escondendo muito atrás dessas limitações. Já no segundo livro, a gente já tem uma Violet muito diferente, é uma Violet que já acredita um pouco mais em si mesma, que acredita nas coisas que ela... nas suas próprias convicções, né? Ela cria suas próprias convicções e ela vê a importância que ela tem, ela começa a ser mais segura de si. Ao mesmo tempo a gente tem um romance que tá assim, passando por muitas coisas difíceis, um romance que vai, não vai, vai, não vai. Então a gente sofre um pouquinho com isso, a gente tem a relação com os dragões, que é sempre a melhor parte. É um livro muito bom. Principalmente assim, da metade pro final, muitas coisas acontecem, é um livro muito cheio de plot, e é uma romantasia que tá em alta, não à toa, porque realmente merece, é maravilhosa, perfeita. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque é tudo spoiler, né? Então, muito bom, adorei. E aí eu terminei o mês de janeiro lendo Tudo ou Nada, que é o terceiro livro da Academia dos Casos Arquivados, porque Conflitos de Sangue, que é o quarto, vai lançar agora, dia 10 de fevereiro, e eu quero muito ler. Eu já falei várias vezes, então não vou adentrar muito, mas Academia dos Casos Arquivados é um livro que envolve investigação do FBI com serial killer e tem jovens que são chamados de naturais e eles têm, tipo, são perfiladores, são muito bons com estatística, são jovens um pouco fora da curva devido ao histórico de vida deles. Então, eles estão ali, se juntam e vão tentar descobrir algumas coisas relacionadas a crime. Eu gosto muito. Fala muito sobre modus operandi, fala muito sobre os perfis, né, organizado, não organizado. Apesar de não serem mais perfis tão utilizados hoje, foram perfis criados logo no início, né, que começaram a descobrir os serial killers, então... é muito interessante isso, a análise do FBI, como que eles interrogam. Também tem a mente do criminoso, então eu acho assim magnífico, eu que me interesso muito por esse universo. O terceiro livro, que foi esse agora, gente, eu acho que ele é um dos melhores, porque a gente começa a entender... começa não, né? A gente entende tudo que tá pra trás. A gente entende uma cadeia de coisas que foram acontecendo e muitos acontecimentos que acontecem no primeiro e no segundo livro que a gente acha que é irrelevante tem importância assim pra história. E assim, magnífico. Eu terminei ele em um dia, porque foi quando eu fui pro interior e aí eu falei, cara, eu preciso ler, eu não consegui largar, gente. É maravilhoso, é muito bom. Eu acho que é uma das minhas séries de livros favoritas. É juvenil, então assim... não tem nada muito explícito por ser juvenil, mas mesmo assim ele é muito interessante e eu indico pra todo mundo porque é uma série muito curta, os livros são pequenos e é muito instigante a história. Eu acho que dá sim pra sair da ressaca literária e vale a pena continuar. Eu achei o segundo muito parecido com o primeiro, mas a gente entende depois por quê no terceiro. O terceiro explica muita coisa e eu tô assim louca, maluca pelo quarto livro porque o terceiro terminou de um jeito que eu surtei. Essas foram as minhas leituras, e aí em fevereiro, na verdade em janeiro, eu comecei a ler A Última Contadora de Histórias, mas eu só terminei em fevereiro, então ele não vai entrar aqui, eu só tenho pra dizer que livro maravilhoso, ok? Agora vamos pra nossa TBR, eu vou pegar aqui uma colinha, porque em janeiro tem muita coisa pra eu ler. Quer dizer, em fevereiro tem muita coisa pra eu ler. Então vamos pra nossa TBR. No clube, a gente decidiu que também ia fazer leituras extras. Então esse mês a nossa leitura principal é Sinais do Amor, que é da mesma autora de Minha Melhor Parte. Então escolheram um romance, ganhou um romancezinho aí. E a gente já começou a ler ele segunda-feira.
né? No caso, dia 3 de fevereiro. E deu pouquinhas páginas, se eu não me engano, 11 páginas, porque é um livro pequeno, então como a gente vai ler em um mês, deu bem pouca página mesmo por dia. E aí a gente adicionou leituras extras, que são duas. A Cirurgiã, que vai ser lida nas 2 primeiras semanas de fevereiro, que também é um livro curto e é um suspense. E Cutelo e Corvo, que também é um... Cara, Cutelo e Corvo, fico aí um questionamento. Porque ele é um livro que é um romance / suspense, porque a gente tem 2 serial killers que matam outros serial killers e eles se apaixonam. É meio louco, né? Mas era um dos que eu mais estava curiosa pra ler. E aí votaram e escolheram ele. Qual era a minha preocupação? Ele tava R$46. Só que aí, quando a gente decidiu que ia ser ele, a LC, no dia seguinte o e-book entrou em promoção por R$13. E aí a gente vai conseguir ler. Então, 2 primeiras semanas de fevereiro, A Cirurgiã, e 2 últimas a gente vai ler Cutelo e Corvo como leituras extras. Além disso, a gente tava com um projeto no clube, tá terminando ainda, que é de ler todos os livros de Tog. Eu já li, ia fazer releitura. Então, tá aí esse mês de fevereiro e março, o último livro, Reino de Cinzas, que é imenso, então eu dividi em 2 meses. E aí, ele faz parte da minha TBR, Reino de Cinzas, mas eu vou deixar ele pra ler só em março, então ele não entrou na TBR de fevereiro. Porque eu ainda não terminei Império de Tempestades, a releitura de Império de Tempestades. Então tô terminando agora, tô em 79% do livro. É um dos meus favoritos da série, muitos casais acontecem em Império de Tempestades. O ruim é o final, eu sofro demais com o final. Nossa, o final de Império de Tempestades, ele dói na minha alma. Então, o primeiro livro que eu vou terminar é ele, porque eu já tô terminando, pretendo terminar hoje mesmo, então tá aí, Império de Tempestades na TBR. Aí já falei de Sinais de Amor, já falei de A Cirurgiã, Cutelo e Corvo, então 3 livros pra TBR. O 4º livro é Carnificina, que a gente bateu a meta pra eu ler o Dark Romance em live. Então eu comecei lendo ele em live, tô em 23%, preciso terminar, e aí a gente vai ter maratolenda esse final de semana, inclusive fica o convite pra vocês. As lives vão começar às 9 da manhã do sábado e vão até às 7 da noite do domingo. Então a gente vai de live em live, de foco e leitura, e aí eu vou ler Carnificina em live, então é outro livro que eu também já vou terminar essa semana. Aí, também na TBR, entra aqui A Filha do Guardião do Fogo, que eu já falei pra vocês que eu tava lendo, porque é um livro viajante no clube. A gente tem livros viajantes e o que tá pra mim agora é A Filha do Guardião do Fogo. Ele é um suspense, eu achei muito interessante a história, mas não tá conseguindo me prender. Eu não sei porquê. Eu acho que tem forte influência de Império de Tempestades, que é um dos meus livros favoritos. Então, quando eu tô lendo Império de Tempestades, eu tenho que parar pra ler Guardião do Fogo. Eu fico, eu não quero, não quero, não quero. Então, eu tô vendo meio que como uma obrigação. Talvez isso esteja influenciando. Mas eu já comecei, tô em 42%. Ele conta a história de uma investigação ao redor de... que envolve drogas, e a nossa protagonista perdeu muitas pessoas e ela tá tendo que lidar com mais uma perda. E aí ela descobre que tá tendo essa investigação. É muito louco, assim, e muito interessante também, tá? É muito, muito interessante. O real, não sei por que não tá me prendendo, porque tem tudo a ver com as coisas que eu gosto. E por fim, nossa, quantos livros? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 livros. Vai dar certo. Eu vou completar essa BR. Eu acredito no meu potencial. E o último é o Eco dos Livros Antigos, que é outro livro viajante, um que eu preciso ler pra mandar pra próxima pessoa. Fui eu que escolhi. Mas eu tô na dúvida se eu vou manter ele ou se eu vou trocar por outro menor. Porque ele parece ser um livro interessante pra fazer livro viajante, porque fala sobre livros, mas ele é um pouco grande. E aí eu fico meio assim, porque se já tá difícil pra mim, que trabalho falando sobre livros, imagina pras outras pessoas lerem, sabe? Vários livros no mês. Então talvez eu troque, mas por enquanto é ele que tá aqui como livro viajante que eu preciso ler. E são todos esses que fazem parte da minha TBR do mês de fevereiro. Pode ser que entrem outros e eu troque também. Eu voltei a fazer TBR, na verdade, agora, nesse mês de janeiro. Eu não fazia, na verdade, em dezembro. Eu tinha parado porque eu gosto muito de ir pela vibe, sabe? Eu gosto de olhar pra minha estante, que inclusive tem tour pela estante de livros não lidos. Eu gosto de olhar pra ela e dizer, estou a fim de ler você hoje. Ou você. Então eu vou muito pelo feeling, assim. Mas, eu tava vendo que eu tava lendo sempre as mesmas coisas. Então eu preciso dar uma variada, e aí eu tô tentando fazer isso de TBR, até porque eu preciso me organizar com as leituras que eu quero fazer e as leituras que são do clube, porque agora a gente tem leituras extras, então tem muita coisa pra ler.
E eu também tenho muito livro parado na minha estante que eu preciso desencalhar. Então eu vou começar a fazer TBR por isso. E assim, me perguntam muito se eu não confundo, né, uma história com a outra. Gente, eu tento ler gêneros diferentes. Então, por exemplo, na LC a gente tá lendo, no meu caso, Império de Tempestades, que é a LC de Tog, Sinais do Amor, que é a LC geral, e A Cirurgiã, que é a LC extra. São 3 livros, mas são 3 livros de gêneros diferentes, com histórias completamente diferentes. Império de Tempestades é uma fantasia e já é a parte final da série, então eu já tô muito adaptada com todos os personagens, com tudo que vai acontecer. E como já é uma releitura, eu já sei o que me espera, Sinais do Amor é um romancezinho bem tranquilo, de poucas páginas. E A Cirurgiã é um suspense, sabe? Então, são gêneros diferentes. Quem tá acostumado a ler só um livro porque não consegue ler outros juntos e quer tentar ler outros juntos, tenta fazer desse jeito, pegar livros de gêneros diferentes, com histórias bem diferentes uma da outra. E assim, talvez você consiga ler mais de um por vez. E assim, quando eu tô lendo só por vontade própria, eu normalmente pego só um livro pra ler, né? Então, tipo, vou ler hoje, não tenho nenhuma LC marcada, eu pego só um e leio só ele. Mas quando eu tenho LC, normalmente a gente tem um cronograma de leitura, e nesse cronograma você tem uma quantidade de páginas que você tem que ler. Então isso faz com que eu consiga ler mais de um, porque eu termino a meta de um livro e eu ainda quero ler. Aí eu vou pra meta do outro, então assim facilita também. Meio acelerada hoje, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever nesse canal, me acompanhar nas outras redes sociais e considerem fazer parte do nosso clubinho de leitura. Agora preciso voltar, que estamos em live. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!